Sejam bem-vindos, gregoidos ou gregolanders. Hoje a nossa aula vai ser um complemento da aula passada, né? Hoje vamos estudar a segunda declinação feminino, né? Feminina, e a segunda declinação neutra, tá? Neutro ou neutro, tanto faz. Beleza? Então vamos pegar uma palavra chamada odos. Odos. Quer dizer caminho. Caminho. Vamos lá, caminho. Então vamos lá. Odos. O caminho. O caminho. Ele é feminino, tá? O artigo é feminino. Re é o artigo feminino, tá? Do outro era ro. No caso desse é re. Ro, re, to é tudo o a, mas é masculino, feminino e neutro, tá? Re, odos, o caminho. Tes, odu. Tes, odu. Do caminho. Te, odu. Para ou a o caminho. E ten, odon. O caminho. Como vocês lembram, re, odos é o caminho sendo sujeito. Ten, odon é caminho predicado, ou que sofre ação do verbo. Então, te, ro, tu, tom. Esse é o artigo masculino, tá? Esse é o artigo masculino. Ele é usado com nomes masculinos. Este é o feminino. Veja que a terminação ela mudou, só que o que mudou aqui foi o artigo. Então a gente reconhece aqui, tá? Vamos para ele sendo no plural. Rai, tom. Veja que o tom não muda, no genitivo não muda no plural. Tais e tas. Odói, odon, odóis, odus. Nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Os caminhos dos caminhos para ou aos caminhos, os caminhos. São poucas palavras femininas da segunda declinação, né? No caso aqui, o que eu vou pedir para vocês é trabalharem essa palavra, odos, e a palavra pitocos. Vamos lá. Peraí, errei aqui. Pitocos e odos. A lição para a semana que vem só será essas duas palavras. Declinar dessa forma aqui, ó. Odos já foi declinado, é só declinar pitocos e refazer odos, o exercício dessa semana, ok? Agora vamos para o neutro, tá? Vamos para o neutro. O neutro é assim, ó. O artigo é desse jeito, ó. To, tu, to. Vamos pegar a palavra dom, dorum, né? Dom, vamos lá. Dorum, toru, doro,
Doron. Agora veja que interessante. Aqui, o artigo é igual ao masculino. Ó. Veja que o artigo é igual ao artigo masculino. Não muda. O artigo masculino no neutro não muda. Então, esse artigo ele é tanto masculino quanto neutro. Genitivo masculino neutro ou feminino. Dativo masculino neutro ou masculino ou neutro. Então, é isso daí. Não muda muito. Veja que a terminação no neutro, no acusativo e no nominativo e acusativo é o mesmo. Não muda, tá? Então, os mesmos que é usados, os mesmos artigos que é usados no masculino é usado no neutro, exceto no to. Doron é dom. A mesma coisa é o plural. O plural, os únicos que vão mudar é aqui, que vai ser o mesmo. Depois que esse aqui, o genitivo plural nunca muda. E esse aqui é o dativo plural, que ele segue o mesmo que o masculino, que é aqui, dora, dorum, doros, dora, dorum, doros e dora, né? Não muda, tá? Esses aqui eles não mudam, tá? Então esse aqui é neutro. Veja que para saber qual que é o nominativo e qual que é o acusativo, vai ter que ser o contexto. O contexto vai indicar, tá? Memorizem bem isso, né? Principalmente os artigos. Os artigos eles ajudam bastante. Eles ajudam bastante na hora de reconhecer, né? Quando você vai no dicionário, você só vai saber se uma palavra ela é primeira declinação, segunda declinação, terceira declinação, se ela é masculina, se ela é feminina, pelo artigo lá dado no dicionário, tá? Então, quando você vai no dicionário, a primeira coisa que eles vão indicar se é masculino ou feminino pelo artigo. Tá? Então, é muito bom memorizar o artigo, ajuda bastante, tá? Essa duas palavras neutras da segunda declinação. Doron e dorum, que quer dizer dom, e teknon, que quer dizer criança. Se vocês compararem a segunda declinação masculina, a segunda declinação feminina e a segunda declinação neutra, não muda muita coisa. A base é a mesma, por isso que elas estão enquadradas na primeira declinação. Na segunda declinação. A primeira declinação ela não vai mudar muito isso, só que ela tem algumas regrinhas a mais, ok? E a terceira declinação a gente vai deixar mais para frente, que ela é mais complicada de trabalhar. Primeiro vamos memorizar a segunda declinação e depois memorizaremos a primeira e aí partiremos para o próximo exercício, tá? Agora eu vou dar uma introdução aos verbos, né? Pelo menos uma breve introdução aos verbos. Por quê? Essa gramática aqui, a partir da lição 4, ela já entra nos verbos, ó. Ela já entra no verbo lego. A gramática que a gente está usando, ela já entra no verbo lego. Quem tem a gramática impressa aí vai ver, tá? Ok? Então vamos entrar nos verbos. Então a lição dessa semana é a lição 4, 5 e 6, tá? 5 e 6. Eu vou pedir para vocês trabalharem em cima dessa lição 4, 5 e 6, que a partir da 7 a gente já vai começar umas outras ênfases, tá? 4, 5 e 6. Então, como que funciona o verbo? A gente não interpreta o tempo verbal grego igual a gente interpreta o tempo verbal português ou latim. No tempo verbal latino, ou no caso português, a gente interpreta o tempo como tempo. Eu fiz, eu faço, eu farei, eu faria, tá? Agora no grego, o tempo verbal, a ênfase dele está a ênfase do tempo verbal, ela está na ação. A gramática W.C. Taylor, tá? A gramática do W.C. Taylor, a introdução ao estudo do Novo Testamento grego W.C. Taylor, ele traz essa pequena colocação, ó.
Somente no modo indicativo é que os tempos indicam tempo. A principal ideia dos tempos gregos é a qualidade de ação, o estado da ação do verbo. Mesmo no indicativo, a ideia de tempo é secundária. O estado da ação é a ideia fundamental. A ação continuada ou ação no estado incompleto é indicada pelo tempo presente. É chamada de ação durativa ou linear. Por exemplo, vamos aqui ao verbo. Lego. Eu estou dizendo, eu digo. Eu digo, ponto. Eu estou dizendo, é contínua. Eu digo, ponto. O que? Eu digo, ponto. Eu estou dizendo. Não tem início nem fim, eu estou dizendo. Eu digo, ponto. Então no caso aqui ela é ação, ela não é uma ação continuada, né? Ela é durativa ou linear. Ela ponto, entendeu? Você fala, eu digo, ponto. Eu disse, ponto. Eu estou dizendo, né? E por aí vai. É mais ou menos essa ênfase do tempo verbal grego. O Marcelino vai explicar com mais detalhes, tá? Vamos então trabalhar a questão do verbo, do tempo verbal grego. Um detalhe bem interessante sobre o tempo verbal grego é, por exemplo, o lego. Lego significa eu estou dizendo. Se você procurar no dicionário grego, ele vai dizer dizer. É porque lego é a forma mais simples do tempo verbal grego. Primeira pessoa do indicativo. Lego. As outras elas já são mais compostas, né? O infinitivo do verbo lego é legem, mas a forma mais simples é lego. Então sempre vai ser indicada a primeira pessoa do indicativo. Lego, traduzido por falar, mas não, no significado é lego, eu falo, ou eu estou dizendo, ou eu digo, entende? Vamos trabalhar aqui. Já que eu peguei a palavra lego, vamos trabalhá-la. Veja só. Leg, 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 leg. Observe uma coisa. Essa aqui é a raiz do verbo. Leg, que é falar. Então, da mesma maneira que a gente tem nas declinações, a raiz, por exemplo, odos, od nunca muda. Vocês já perceberam? Odo nunca muda. A mesma coisa nos verbos. Leg. Vamos pegar, por exemplo, um outro sentido aqui, um outro sentido. Pedra. Pedreiro. Pedraria. Pedregulho. Pedregoso. Pedregoso. E por aí vai. Veja que no português segue o mesmo padrão. Ó. Pedra, a raiz de pedra, né, esse PEDR, nunca muda. O que muda o significado da palavra é as terminações. Entende? A mesma coisa no grego. Por exemplo, leg é a raiz do verbo falar, do verbo dizer. Agora veja só. Lego é eu falo, ou estou falando, ou estou falando. Estão enxergando bem? Estou falando, sim, tá. Por exemplo, legues. Tu falas, ou tu dizes, né? Ou tu estás dizendo, por aí vai. A mesma coisa é leguei, ele ou ela ela fala ou está falando. Legoman, nós falamos. Legete, vós, aqui é nós, vós falais. E lego-se, elas ou eles
falam ou estão falando. É assim que trabalha. Isso é o presente do indicativo, tá? É bem fácil trabalhar com esse aqui, com o verbo lego, tá? E é isso aí. Para a conjugação dos verbos, deixa eu achar aqui algumas palavras bem legais aqui, alguns verbos para ser de lição. Verbo. Alguns verbos para vocês. Deixa eu achar aqui. Alguns verbos para vocês conjugarem igual o verbo lego. Alguns verbos para vocês conjugarem igual o verbo lego. Fazer igual. Ago, que é guiar, ou eu guio. Acuo, que é ouvir, ou eu ouço. Blepo, que é eu vejo. Mais um aqui. Eco, eu tenho. Não são difíceis, tá? 1, 2, 3, 4. Mas o leg é 5, né? É bem fácil, né? Esses aqui, essa é a lição para vocês. Conjuguem esses verbos. Um outro bem legal. Vou colocar mais 5 caso queiram, caso você tenha interesse de praticar mais. Quem assiste esse vídeo, vou colocar aqui. Telo, lambano, tempo e pistel. Telo, eu tenho, eu quero. Lambano, recebo. Tempo, envio. E pistel, eu creio. Mas exercício mesmo é isso daqui. Esse caso tenham mais interesse, queiram praticar mais, é bem interessante. Eu quero copiado e enviado para o meu e-mail, tá? Beleza, Gregolanders? Fiquem com Deus. A parte mais teórica, a explicação mais teórica vai ficar com o nosso professor Marcelino, que o cara manja. E essa é a parte prática. E lembrando que a lição 4, 5 e 6 da gramática da capa verde, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.